Saudações rubro-negra, bora conferir aqui, pessoal, o programa da ESPN desta terça-feira à noite. Bora ver aqui o que o Pascoal, né, e os comentaristas falou a respeito do Flamengo, que se prepara para enfrentar a equipe do Lanús. Mas antes, pessoal, já convido vocês a estar se inscrevendo aqui no nosso canal Giro do Flamengo, deixa muito like nesse vídeo, ativa o sininho de notificações e no final do vídeo, pessoal, eu vou estar trazendo mais informações exclusivas do Flamengo. A bola quebrada que sai de trás já, né? A bola que sai da zaga e a bala da zaga é boa. Né? Os dois Léos batem bem na bola para arrumar passes ofensivos. Então, eu acho que está faltando um pouquinho mais de refino mesmo, dessa época do ano, de temporada, de início de temporada. Porque a hora que encaixar isso aí, Jesus amado. É o refino que está sobrando no Fluminense. O Fluminense está refinadinho, cria e converte muitas de suas oportunidades. É um time muito bem treinado. O Zubeldia está fazendo um trabalho bem consistente. Não é à toa que chega a 16 vitórias consecutivas em casa. Hoje, o Fluminense pratica o melhor futebol do Rio de Janeiro. Ainda não é melhor que o Flamengo. Legal o visual aqui, Puerto Madeira ao fundo. Puerto Madeira nunca tá ruim, né, Berton? Um abração pra você, pro Mota, pro Pascoal, pro Silas, pro Breiler, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Equipe F. Uma noite, né, de terça-feira bastante agradável aqui em Buenos Aires. Os termômetros marcam 26 graus, mas uma sensação térmica até de um pouco menos, né? Tá bom, tá 22, agradável. 23, bate aquela brisazinha, como o Fã de Esporte pode perceber pelos cabelos esvoaçantes, mais do Berton do que os meus. E daqui a pouquinho o Flamengo chegando com 24 jogadores relacionados pelo técnico Felipe Luiz para o jogo da próxima quinta-feira. Mais uma taça em disputa, né, Berton? Pois é, e logo no início da temporada. E o Rafa pegou bem, né? A lista de relacionados já saiu e 4 jogadores não estão com a delegação do Flamengo. Os machucados, Jorginho, Saul e o Wallace. Além do Plata, que está suspenso. Ou seja, o Felipe Luiz já não vai poder repetir a escalação do último jogo. Daqui a pouquinho o Rafa vai detalhar como é que ele entende que o Felipe Luiz vai montar esse jogo para o primeiro jogo da decisão, esse time para o primeiro jogo da decisão. Mas antes, Rafa e amigos, vale a pena a gente falar um pouco sobre o Lanús. E mais cedo eu tive a oportunidade de conversar com alguns jogadores do Lanús e duas coisas ficaram muito claras para mim. Primeiro, o Lanús entendendo que o seu jogo é aqui, é na Argentina, tem que fazer o seu resultado, e que eles não precisam mudar o que já vem sendo feito. Nós entendemos que tem que ser o Lanús, principalmente dentro de casa, para vencer a equipe do Flamengo e levar um bom resultado para o Maracanã. Agora, ouçam o que me disse o Esquerdos, jogador da equipe do Lanús, dos mais experientes com a camisa do Lanús, dizendo que, segundo ele, o time tem que repetir uma estratégia que já deu certo com o brasileiro, inclusive rival do Flamengo, naquela Copa Sul-Americana contra a equipe do Fluminense, vencida que o Lanús usou contra o Fluminense e acabou passando de fase. Vamos ouvir o que disse o Esquerdos. Hicimos muy buen partido acá en casa. Este equipo no baja los brazos, insistimos hasta el último minuto, que es ahí donde llegó el gol contra Fluminense, que nos permitió ir a jugar al Maracaná con la ventaja. Y después creo que también fue meritorio haber sobrevivido a los primeros 45 minutos de Fluminense, que fueron muy buenos y que nos llevaron a jugar en campo propio casi todo el primer tiempo. Entendiendo que nosotros íbamos a tener nuestras posibilidades y tenemos jugadores en ataque que son muy buenos y que definen muy bien. Y así fue, nos pudimos empatar allá y después seguir aguantando, y es más, contamos con situaciones a campo abierto para poder definir el partido. Yo entiendo que pueda llegar a darse un poco parecido. Acá en casa nosotros vamos a proponer ganar el partido, obviamente respetando al rival y entendiendo cuáles son las virtudes y tomando nuestros recaudos, pero queremos tratar de irnos de Argentina en el primer partido con una victoria para poder definirlo en Brasil, que sabemos que va a ser muy complejo. Lá é sempre mais complicado aguentar os primeiros 45 minutos, foram as palavras do Esquerdos. Agora, Rafa, sem o Plata, né, que é um jogador que o Felipe Luiz tem utilizado bastante, causa curiosidade o posicionamento, por exemplo, do Paquetá. Como é que ele deve colocar esse time em campo? Você acha que ele deve começar com o Paquetá por ali, aberto pela direita? Como é que você enxerga essa estratégia do Felipe Luiz? Diferentemente da equipe do Lanús, certamente o Felipe Luiz pensa em fazer um jogo de equilíbrio aqui, Berton e companheiros, para levar a decisão para o Maracanã semana que vem. O Flamengo tem muito mais recursos técnicos do que o Lanús, né? Quando o Esquerdos, que é um jogador extremamente identificado com o clube, remanescente daquele time que em 2012 enfrentou o Flamengo pela Conmebol
Comebol Libertadores 14 anos atrás, estavam no mesmo grupo, Flamengo e Lanús, naquela oportunidade, os dois acabaram eliminados na primeira fase da competição. Diferentemente do que pensa o zagueiro da equipe do Lanús, a tendência é que o Flamengo tenha uma iniciativa mais com um pouco mais de cautela, não aquela coisa de um time muito solto ao ataque, não, por exemplo, uma escalação semelhante que o Felipe Luiz utilizou no clássico contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, quando ele colocou o time mais leve, jogando com jogadores de construção, apenas um volante. Eu creio muito, por exemplo, que o Everton Araújo vai ser titular, compondo a dupla com o Pulgar. O Paquetá vai jogar hora aberto pela direita, hora fechando o meio campo com o Arrascaeta, com o Carrascal. Vai ser o Flamengo preocupado em dar uma equilibrada em termos de ocupação de espaço em comparação ao time argentino. Quando o Esquerdoso fala sobre o parâmetro ser o jogo do ano passado contra o Fluminense, vamos recordar para o Fantesporte como é que foi. O jogo daqui da Argentina, o Fluminense foi muito melhor, merecia ter vencido o jogo, criou várias oportunidades. O Fluminense, na época, ainda era dirigido pelo Renato Gaúcho, toma um gol no final, e aí tem Marcelino Moreno, se Marcelino não me engano, Moreno, faz o gol. Inclusive que era... vai jogar, conversei com ele mais cedo. Exatamente, essa é a formação de momento de hoje, né? Marcelino Moreno está pronto para o jogo. Ele faz o gol e aí muda o cenário para o jogo do Maracanã. Lá, empate em 1-1, Fluminense eliminado, Lanús classificado, Renato Gaúcho foi demitido, ou pediu demissão. Então, qual é a estratégia? Se fechar, marcar com 2 linhas de 4, marcação em linha baixa, dando a bola para o Flamengo. E o Flamengo, se ficar com um time muito leve, muito faceiro, pode sofrer nos contra-ataques. Aliás, esse é um ponto, né? O Flamengo tem sofrido muitos gols, ou pelo menos muito mais gols do que nas últimas temporadas. É uma preocupação do Felipe Luiz, esse setor defensivo, fechar a casinha também do Flamengo para não sofrer gols, porque sofrer gols aqui pode acarretar também no jogo da volta uma dificuldade maior. Esse é um outro argumento que respalda o meu raciocínio em relação ao Everton Araújo para o jogo de quinta-feira. Exatamente pela necessidade que o Flamengo tem de não tomar gol aqui na Argentina. É bom lembrar que desde que o Flamengo iniciou a temporada com o seu elenco principal, no clássico contra o Vasco, no primeiro jogo não tomou gol, venceu por 1-0. Mas nos outros jogos, tomou gol em todos. Então essa oscilação defensiva está chamando a atenção e o Felipe Luiz tem intimamente essa preocupação em encontrar uma forma mais equilibrada do Flamengo se comportar em todas as competições. Por isso que a intenção primeira, quinta-feira, é não sofrer gols. Claro que o Flamengo não vai renunciar ao jogo, vai tentar atacar, mas sabe que o adversário também não vai estar muito disposto a jogar e aí isso pode dar ao Flamengo a iniciativa da partida. Entre um dos assuntos que eu conversei também com o próprio Esquerdoso foi a respeito de jogadores do Flamengo, né? E ele citou, o Flamengo tem um grande plantel, um grande time, um grande elenco, todos geram preocupação, mas ele citou, por exemplo, a Arrascaeta e o Pedro. E o Pedro, Rafa Marques? E o Pedro? Não jogou contra o Botafogo segundo o Felipe Luiz porque estava com incômodo muscular. É um jogo para ele. Para o jogador que segura a linha defensiva, que atrapalha os zagueiros, que causa desconforto, que vai gerar espaço na intermediária para a linha de construção, mas também não acho que seja um jogo para 3 atacantes de ofício. Por isso que eu entendo que o Paquetá talvez faça nesse jogo o papel de um falso ponta-direita, até em função da ausência do Plata e também pelo fato do Luiz Araújo não ser o jogador habitualmente utilizado pelo Felipe Luiz em partidas de alta exigência física, como deve ser inclusive o jogo dessa quinta-feira aqui contra o Lanús. O Pedro faz o papel dele. É um jogador que todo mundo conhece, que vai ser muito bem marcado pelo time do Lanús. Agora, o Flamengo precisa criar construções coletivamente, desenvolver o seu jogo com muita movimentação sem a bola para poder viabilizar o melhor aproveitamento do seu centroavante. O que os nossos amigos do estúdio, Felipe Mota, entendem, concordam, discordam a respeito de tudo isso e sobre esse grande jogo que a gente vai acompanhar aqui pela ESPN? Lá, enquanto vocês falavam aí, já rolava um debate aqui no bastidor. Os Chilas conhecem futebol argentino, o Guerreiro Maestro. Lanús em La Fortaleza. CL, tem Lanús e Flamengo, quinta-feira, 9h30. Começa contigo, Silas. Um abraço pro Berton, um abraço pro Rafa também. E para mim, o Flamengo é mais time, isso a gente não tem dúvida nenhuma, a gente já falou aqui. Mas o elemento da briga, a briga aqui que eu falo é disputar o jogo, porque você nunca sabe qual que é a interpretação do árbitro. Quando é um time argentino que chega e quando é um time brasileiro que chega. Então a gente já viu isso aí, o Plata, suspensão, expulsão, porque chegou mais forte um pouco. Quando é um clube argentino que chega, tem eles contemporizam muito mais, então fica bem delicada essa situação. Então se o Flamengo entender a briga que esse jogo vai exigir, esse jogo lá na Argentina, e conseguir jogar e brigar o jogo, disputar as bolas, ganhar divididas, eu acho que o Flamengo ganha lá. Já
e já traz a vantagem aqui para o Brasil. O Felipe falou disso. Mas o Lanús, como bem disse o Esquerdós, eles fizeram um jogo contra o Fluminense muito bom aqui. Agora, não dá para repetir todos os jogos contra todos os times a mesma estratégia. Eu acho que o Flamengo é diferente, completamente diferente do Fluminense, e é favorito, para mim. Agora, que o elemento surpresa não entre no jogo, porque um jogador a menos pode mudar tudo. Vocês lembram bem o Pulgar na final da Copa Libertadores, se vai expulso, o favoritismo passava para o lado do Palmeiras. Então, ver bem quem é a arbitragem, né? Essas questões que influenciam principalmente nessas finais. O Felipe Luiz falou disso depois do jogo contra o Botafogo e falou bem, né? Não transformar em jogo de guerra e não transformar em algo maior que o futebol, e nisso o Felipe Luiz consegue modular muito bem. Foi jogador do Simeone, então uma coisa é pegada, outra é jogar bola, ser superior ao adversário, e nesse território o Flamengo costuma ir muito bem. O Lanús, do Maurício Pellegrino, é um time que não faz muita questão de ter a bola. Contra o Flamengo, então, mesmo jogando em casa, isso não é uma questão para eles. Contra o Vasco na Sul-Americana, Fluminense, Galo, é aquele time que não domina pela posse, mas é muito agressivo. E não raro, mesmo contra adversários que têm muito mais posse de bola, o Lanús termina com mais finalizações. Time que usa muito bem as associações do Sálvio com o Marcelino Moreno pelo lado direito. O Marcite, que é o ala esquerdo, sobe bastante também, mas não é também um bicho-papão, um adversário de outro mundo. Se o Flamengo conseguir superar a pressão, superar ali provocação, com a bola no chão e com o elenco, com o time que o Flamengo tem, consegue fazer um bom jogo na Argentina e resolver no Maracanã. Talvez o modelo seja o jogo que o Flamengo fez contra o Vélez, né? O Flamengo fez um jogo contra o Vélez lá, há 2 anos atrás, eu acho. O Rafa acho que vai lembrar bem, o Berton também. Não sei se foi há 2 anos atrás. Eu estava na Argentina. O Vélez usou essa estratégia. Trouxe o time aqui no meio campo. O Flamengo deu um baile, mas o Flamengo deu um baile no Vélez, que foi uma coisa de louco. Então, talvez o Felipe, o pessoal tenha esse modelo, esse jogo também para falar, olha aqui, se de repente eles vierem com essa formação, com essa estratégia, a gente também tem, né, um modelo para a gente repetir, né? Ao contrário do Botafogo, que deve sair. Eu penso que o Botafogo tem que ter sobrevida, jogando a 4.100 metros de altitude. Vocês estão botando em medo de mim com esse negócio desse jogo aí. Vou reduzir o que eu estava pensando. Vocês estão botando medo. Mas já está o... Não, mas peraí. Não é um incomparável. Então, mas é isso que ele quer falar. Ele está falando que ele vai... O Pascoal colocou em dúvida a capacidade do Lanús. Nós lembramos muito bem o que aconteceu na Copa Sul-Americana, né, meus amigos? Não, mas eu tenho certeza que... Eu sei o que vem. Eu conheço meu eleitorado. Ele vai falar assim, vocês estão agora me colocando meio... Eu tô meio... Medo. Pô, eu ia dar 5,95. Agora vai ser 10,90, é isso? Não. Eu tava pensando aqui que era 70-30. Tava pensando. 70 pro Flamengo, 30 pro Lanús. Agora 80-20. Agora é 80-20. Eu tinha certeza. Eu conheço. Sim, rapaz, eu tô mesmo. Fiquei meio que preocupado. Entendeu? É claro que eu penso o futebol de uma maneira muito objetiva. Eu acho que o Flamengo tem um elenco capacitado para jogar de igual para igual com qualquer time. E se precisar sair na pancadaria, também vai sair. Saudações, então já quero saber a sua opinião, nação rubro-negra. O que é que vocês estão achando, né, desse debate aí da ESPN, passar os créditos ao programa da ESPN, aonde, né, o Flamengo é o favorito para ser campeão dessa Supercopa? Deixa aí nos comentários, né, o Flamengo que relacionou aí praticamente força máxima, em exceto aí, né, a questão do Jorginho, que está machucado, Saul e também, né, acabei esquecendo do Wallace Rian, né, que não vai participar dessa final do jogo do Flamengo, né? Esse primeiro jogo na Argentina, eu quero saber, pessoal, a sua opinião, o que o Flamengo deve fazer. O Flamengo tem que se conter, o Flamengo já tem que definir o jogo, né? Já definir essa decisão no primeiro jogo na Argentina, ou o Flamengo tem que saber jogar para no jogo de volta, sim, no Maracanã, mostrar sua força e ser campeão. Deixa aí nos comentários a sua opinião, né? Lembrando, o Flamengo que vai jogar essa final, né? Que foi o campeão da Libertadores, contra o campeão da Sul-Americana, beleza?
E pessoal, não esqueça, você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Giro do Flamengo, já se inscreva no canal, deixa muito like, pessoal, muito like, hypa esse vídeo, ativa o sininho de notificações para você acompanhar tudo o que acontece sobre o Flamengo, fechou? Então essa aqui foi a nossa notícia, um vídeo rápido aqui, né, um cortezinho aqui do programa da ESPN, espero que vocês tenham gostado, se inscreva muito no canal, bora bater uma metinha aí de 1000 likes no vídeo, né, de like e também 1000 inscritos no canal, fechou? Então, até o próximo vídeo, pessoal, já se inscreva, deixa muito like e fui!